É um prazer estar com vocês. Vou mostrar aqui o violão como é que ficou, né? Minha guitarra antiga. É tipo um violão, mas é uma guitarra acústica, antiga, né? Eu aproveitei só o cabo, mas fiz o desenho igual. Então vocês veem como é que ficou. Vocês viram como é que era. Esse cavalete era diferente. Aí eu bolei esse tipo de cavalete para ficou até mais bonitinho. Que era reto, igual a parte de cima ali. Era assim. Esses dois parafusos, essas duas polquinhas aqui, né? Cadê? Aqui. Essas duas polquinhas, aí eu não achei para comprar. Que é um parafuso, ela vai rodando e vai suspendendo o cavalete ou arriando. Só que eu não achei. Aí eu arrumei, comprei duas pecinhas que é acabamento de móvel, alguma coisa assim, eu não sei. Eu gostei e falei, vou levar. Aí cortei aí, botei o parafuso aqui com a porquinha e esquentei com ferro até ela entrar no plástico. Esse cromadinho é uma rodinha de plástico. Eu serrei, era uma tampa, né? Aí ficou legal. Aí fiz o cavalete, né? Esse modelo aí foi o que criei, no caso. O tampão foi justamente a cópia do outro tampão. Aí como é que ficou? Botei. Era aqui, o botão era aqui, na antiga. Aqui assim, nesse canto aqui. Aí botei esse, né? Botei para baixo. Só que com isso eu aumentei o espaço aqui, nessa área, mais do que aqui em cima. Mas para conseguir isso eu botei o cabo mais de lado. Eu descentralizei o cabo, né? Torci ele mais coisa para ele ir mais para cima. Botei ele mais para baixo do lado aqui, né? Botei ele mais para baixo aqui. Aí ele subiu um pouquinho aqui. Aí tal. Pode ver que o cavalete não está bem no centro, tá vendo? Eu deixei a parte de baixo maior, a parte de cima menor um pouco. É legal. Aqui eu fiz a instalação, aqui é a chave, né? Aí tem aí muda o som. Então eu estou com ele ligado aqui no aparelhinho, amplificadorzinho de 15. Então vocês veem como é que ficou a parte de trás. Aí. Com as coisinhas aí, botei essas tampinhas, tá vendo? Aí foi um sufoco, foi para colocar um sufoco para colocar, aí tá vendo? Ficou legalzinho. O sufoco foi para colocar esse cristal aí. Aí não deu para colocar, um tá com mola, outro não, porque não deu para colocar, muito apertado. Parte de dentro eu não pensei nisso, era para não ter feito uma tampa na parte dos fundos, preta direta. Eu botei só na parte aqui dos botões, né? Que aqui fica fácil fica fácil de colocar os botões, apertar e tal, e a instalação aqui. Mas só que aqui no meio ficou complicado para colocar o cristal aí, mas eu consegui colocar muita mão de obra, né? Aí deu um verniz aí, nem lixi, nem poli. Eu ia dar mais uma, mas eu vou deixar assim mesmo, que é uso meu mesmo, não é para vender, não é para fazer grandes acabamentos. As tarraxas aqui, tá aí, eu comprei, a tarraxa é tudo para um lado só, ela é para guitarra, cadê? É para guitarra, mas na sequência direta, né? Mas como ela é 3 e 3, eu tinha que comprar de violão, mas não tinha lá de violão, pino fino. Aí eu botei de guitarra mesmo, só que aí a parte aqui fica rodando ao contrário. Para apertar é frouxar, e aqui em cima fica certo. Apertar mesmo. Tal. Mas tá bom, eu sabendo como é que funciona é que importa. Aí é pino. Então, o somzinho da guitarra ficou até legal, né? Eu vou repetir aquela. Que os meus dedos é o seguinte, ela já afundou a carne aqui, já tá molinho o dedo, não tem mais calo, eu parei de tocar na noite. Aí não tem mais calo aqui. Antigamente nem a digitais tinha. Agora já tem a digital, mas só quando a corda bate aqui afunda, e às vezes nem sai som direito. Aí vocês vão ver que não vai sair som direito, aqui também na mão. Essa mão também às vezes eu erro a corda, que é muito tempo sem tocar. Mas vou repetir
aquela a música de Ivan Lins aqui, né? Que eu não sei nem de quem é a letra de ser dele, eu não vou solar aqui tentar falar um pedacinho de novo. Assim, eu vou acabar ficando bom nessa música. Sempre solando ela, né? Aqui tinha essa aqui que solava também, né? É. O dedo não vai mais, tá vendo? Vou tentar, né? Então vou fazer a segunda. Aí a segunda é essa. Aí é que fica complicado. Não lembro mais, né? Vamos parar por aqui. Agora vamos ver a outra. Tô testando só a guitarra só, né? O dedo não vai mais. É um problema. E eu sem dente também, até o sorriso tá tudo murcho, né, cara? 70 vai para 71. Agora eu vou entrar no mundo do 71. 71. Toma cuidado comigo, brincadeira. Mas vocês vão vendo agora, eu vou ver se eu consigo aquela. Só ali antes, né? Como é que é o resto? Como é que é? Meu para já. É por aí, quem toca aí, pega isso fácil. Se eu treinar, vai dar certo ainda, hein? Tá falhando, meu Deus, falha. Aí, ó. Saindo alguma coisa ainda. 70 tem mais de 20 anos que eu não toco mais, pô. Quando a gente tá nativo, a gente tá firme, né? Agora eu só tô tentando solar, porque eu não sou solista, né? Eu já fiz até muita música de solo, né? Eu tenho música, bastante música, algumas músicas que eu fiz de harmonia bem ruinzinha, mas alguns solos que eu fiz na música dos outros ficou legal. Não é propaganda, é no Ike Lopes. O cara lá, os caras têm, é como um estúdio do mundo todo. Você entra, baixa a música, põe o que você quer, né? O cara bota uma guitarra, aí você vai lá e fala, poxa, vou botar aqui um baixo. Aí você baixa, bota o baixo, aí bota lá e sua foto vai ficar lá. O primeiro, o violão e você depois e tal. Então aí tinha lá já a música montada, né? Teclado, baixo, guitarra, aí eu vou botar um solo nessa música. Aí eu baixava, botava o solo e botava lá. Tem uma opção de música legal, qualquer hora eu vou botar, eu não sei se vocês vão achar ruim, mas a música é minha. Qualquer hora eu vou botar como fundo aqui nos meus vídeos. Então, vocês viram como é que ficou a guitarra, o somzinho ficou legal. Agora eu sempre falo da Bíblia, né?
apresentei meu violão, vou falar um pouquinho da Bíblia. Eu falei para vocês que eu vou mostrar o fundo, a raiz a raiz geral do Evangelho, não as contradições, porque cada um escreveu conforme entendeu? Aí o que é que acontece? Mas a raiz né, de toda a história, você vê que aonde fala, né, de que alguém ressuscitou, ó, a maioria da história vem lá de trás, que foi ressuscitou e tal, e curou doenças e tal. Então, e o Cristo, surge o cristianismo, o Cristo, mas por quê? O problema é a visão que tiveram das coisas, porque todos, segundo a história, que a história é criada, todas as histórias são criadas, mas é criada para passar algo, né? É quando se conta a história para criança e tal, o bicho papai vai te pegar, que é para poder mudar o procedimento da criança, não é isso? Então, para mudar o procedimento da criança. Os escritos eram escritos também para manipular a pessoa, né? Ser obediente a um rei, a um governo, também, mas tinha os sacerdotes que escrevia a respeito da raiz da humanidade. Qual é a raiz da humanidade? Tem que se, mesmo que você não conheceu, não sabe, nunca viu ele, mas você descende dele. Qual? O primeiro humano, o primeiro mortal no mundo. Aí se escreve a história do primeiro mortal, como tem lá os mais antigos escreveram a respeito da formação de um homem. Pode ser do barro, né, na beira de um rio, pode ser, porque o ser humano é químico. Hoje em dia a ciência, os estudados da ciência, vai ver que o nome das químicas está no corpo humano, nos animais, tudo. Então é produzido daqui mesmo, mas só que para produzir daqui mesmo tem que ter uma sabedoria que faça isso. Esse é o problema. Então a ideia dos sacerdotes que são religiosos, vamos botar assim, e apontam um poder maior, então colocaram, né, para falar, dentro de tudo, colocaram também a visão do primeiro homem e os acontecimentos, né, como é isso e tal, pelo procedimento que estão vendo no momento, né, o homem muito errado e tal, o outro e tal, e os poderes ali tomando, né, que toma conta do povo, escraviza o povo, não é isso? Aí cria várias doutrinas e se o cara não fizer isso é pagão. Pagão para mim já vou levar essa palavra pagão na brincadeira. Como? Pagão é gente que paga tudo. Esse aqui é o problema. Se você confiar, você tem que pagar. Então você é pagão. Então pagão é honesto, que você é pagão, paga direitinho. Se você dá o dízimo, você está pagando o dízimo, você não está dando. Se você desse, não é obrigação, seria dar. Mas quando o dar é quando você oferece uma oferta além do. Então, aí já começa a malandragem, né, para tirar, para se sustentar, igual o governo sustenta um país como? Ele tira do povo, lógico. O povo paga uma taxa e eles deveriam só administrar melhor. Ok, podia ser o presidente de um país, podia ser um grande empresário, mas para o favor de todos, né? Mas o povo também é meio filha da mãe, porque não esquenta a cabeça com muita coisa. Nasceu pobre, não esquenta muita cabeça. O cara que nasce rico, ele tem medo de perder sua riqueza. A luta é grande para ter muito mais. O pobre também quer ter mais, mas não esquenta muita cabeça com isso. Então, voltando ao assunto. Então, quem escreveu a respeito do primeiro homem, todo lugar que você vê que teve ressurreição, um homem foi ressuscitado, ou uma divindade lá que eles colocaram, é claro, é criado a divindade, criado o nome. Então, Deus tal, né, o Baal e tal, ressuscitou e tal, curou a doente. Então, você vai vendo que essas histórias tá mostrando algo. O que está mostrando? Ele está mostrando o primeiro homem. Aí vem até chegar a Jesus. E tal, ressuscitou um homem, ressuscitou Lázaro e tal. Não que tenha acontecido ali, é a história, mas estão repetindo para ver se a pessoa entende
o que aconteceu na ideia do primeiro homem existente, onde todos são descendentes dele. Ora, mas se esse homem tem vida, também a vida em você também é descendente daquela vida. Entendeu? A vida que faz viver um homem, não é só a comida. É claro que se o homem beber água, morre. Mas aí a vida está ali, a vida que é o cabeça nele, né? A consciência viva do homem. Então a história vem lá de trás. Aí para entender o que é Jesus Cristo, né? Ou Cristo Jesus, que é o novo nome que deram. Lá atrás teve história, né? De outros personagens, que deu um Deus lá, uma divindade que ressuscitou, que curou. Então é isso. Aí vamos então ver, então, assim, vamos supor, forma um homem, ó, forma um homem do pó. Então, para vocês entenderem por que esse negócio de ressuscitar e tudo mais, ó, forma um homem do pó, esse homem está morto, não é isso? O homem está morto, ele tem várias doenças, porque está morto é como tiver decomposição, mas não é, está sendo feito ali naquela hora, mas tudo isso está nele, por quê? Ele não enxerga, ó, ele está cego, ó, ele não enxerga. Ele é mudo e surdo, por quê? Porque não fala e nem ouve, não é isso? Então, as duas estão aí. Ele não anda, então está coxo. Você vai entendendo como é que é as coisas. Aí se dá o fôlego da vida, então não é dele. Então, a vida tem que estar nele. A consciência viva da vida tem que estar nele. E existe um poder sobre a vida e vai ter um poder sobre ele. Então, repare bem, assim que dá vida, está aí, ressuscitou esse morto, ó, viu? Eu quero ressuscitar o morto, e curou as doenças dele todas. Então, vamos falar de Jesus Cristo e tal, e vão entrar com a história que você não vai achar na realidade, não vai achar. Então, estão se contando o suposto primeiro homem que ninguém viu, ninguém conheceu, mas se nós somos descendência do primeiro, todos, mesmo na história ou fora da história. Fora da história nós somos descendentes do primeiro, não adianta. E somos descendentes da vida também, se a vida está em nós. Mas se o homem estava morto, repare bem o que acontece aí na história toda, para vocês entenderem as histórias todas. Então o que acontece? Ora, o homem ali formado morto, então a morte já existia, não é isso? O pó estava junto à sua morte. Então, quando se forma desse pó um homem, né, natural, vamos botar assim, um homem mortal, a morte está com ele, porque está junto à morte. Então, se dá vida a ele, se dá vida à morte. Então, o que vai acontecer? Esse homem vai estar no centro, ele vai ser a árvore da vida, praticamente. É a árvore da vida. Vai ser essa árvore, uma árvore que pode pender para a vida e para a sua morte. Ó. Então, do seu lado esquerdo está a morte, ó. Do seu lado direito está a vida, é o que sustenta ele e sustenta o seu lado esquerdo também, a sua morte. Então, o conselho para não comer... Então, o escritor entra com a história de o conselho para não comer do fruto, do bem e do mal também. Quer dizer, do bem é a vida, do mal seria a morte. Não comer das duas coisas, comer da vida. Então, se tocar na morte em que estava, certamente ele volta o que era, certamente morrerá. Rejeita a vida. Então, em favor da mulher, vamos botar assim, a mulher, no caso, cogitou da morte, até eu já contei isso para vocês várias vezes, e cogitou então da árvore da ciência do bem e do mal, quer dizer, da morte, que é dele, pertence a ele mesmo, é do mortal e sua morte. E a vida... E o mortal está no meio, é a árvore da vida, porque ganhou vida aí. Então, ele deve permanecer de acordo com a vida, para não voltar à sua morte de novo. Está entendendo como é que é? Que ele era um eterno morto. Estava aí o pó junto com a sua morte, tudo junto. Não é isso? E a sua escuridão, não sabendo de coisa alguma, é como escuridão, não vê coisa nenhuma, nem ouve, nem fala, está todo totalmente liquidado, né? No caso, vamos botar assim. Então ganhou vida, ok, o fôlego é da vida, a vida tem que estar nele. Então a história ali, para não comer do fruto, é isso. E a mulher então aí ficou bolando em si mesmo, né? Comendo desse fruto.
Entre a morte e a vida, na história ali, foi colocada perante o povo para testar os sábios e testar os da fé. Né? Quem ia se chegar à árvore da vida? Não é que tu chegue e vive eternamente com você. Você que é a vida já é eterno. O mortal que é mortal, ele já é eterno morto. Mas ganhou vida, então, para prevalecer vivo, para fazer a obra da vida, não julgar, não condenar, porque a vida deu vida e não condenou o porquê o pó está morto junto com a morte. Não fez isso. Não é isso? Então, a história vem por aí. Então, se esse homem ganha vida, ele foi ungido de vida. Não é isso? Foi ressuscitado, porque estava morto. Foi ressuscitado, foi curado todas as doenças, que ele não enxergava, não falava, não ouvia. Então foi curado as doenças. E foi ungido de vida. É o Cristo. Ó, o primeiro Cristo. Isso aí que era pregado, entendeu? De forma diferente. Com nome diferente. Então, quem viu, aí todo mundo seguiu Cristo. E sabia que todos são Cristo. Por quê? Porque descende do primeiro. E se você está vivo, você está ungido de vida. Uma vez que você sabe que um dia vai morrer. Então você é Cristo. Então não pode, por isso que vai ter escrito, se alguém disser que Cristo está ali ou lá, você não acredita. Claro que não. Você botar um independente ali, não tem como. Todos são. Então, na parte religiosa, seja cristão como tipo de religião, ou seja, outro tipo de religião, mas é Cristo. Todos são Cristo. Aí vem o segundo ensino, que foi visto aí mesmo na primeira história. Né? A raiz é o primeiro homem. Por quê? Aí o cara coloca que ele erra, ó. Então ele morre, porque ele rejeita a vida. Então ele sai do centro, a morte dele, que é o lado esquerdo, passa para o meio. E ele passa para a esquerda. Então ele está à esquerda da morte, na esquerda da morte, e a morte no lugar dele, junto à vida. Ó, a vida, ele morreu naquele momento. Mas só aconteceu da vida, a morte passar por meio, por quê? Porque a história ali diz que o homem, então, errou junto com a sua mulher, né? Então fechou os olhos, que eles viram até que a erva é boa. Então, se fechou os olhos é porque morreu. Entendeu como é que é? Fechou os olhos, já não enxerga mais, está morto. Não é isso? Então aí, o que é que a vida faz? Ó, a vida assume. Ó, a vida assume o mortal com sua morte. Agora, o que é que acontece? A vida assumindo está como o mortal. Se o mortal estava no meio, como árvore da vida, e uma vez que rejeita, a morte, quando ele rejeita, morre, a morte passa para o centro, ele passa para a direita, né, para a esquerda. Quando a vida assume, a vida passa para o meio no lugar dele. Agora o homem fica do lado da direita e a morte fica do lado da esquerda da vida. Olha só o problema, é como se fosse assim, eu estou dando uma ideia para vocês analisar dessa forma. Né? É a história, mas se fala da vida, da morte e do mortal. São três aí, no caso, junto. Então tá certo. Aí o cara então escreve que a árvore da vida está no meio. Ó. O homem antes de morrer. Está no meio e tal, mas já que ele já tá escrevendo isso, antes de morrer na história, mas fora da história já está morto. Porque não via e a vida reassumiu. Ó, é o que o cara está vendo. Então ele vai colocar isso. Então, vamos ver quem chega ao centro. Vamos ver se alguém está no centro ou no centro da sua consciência está a vida. É assim. Entendeu? Se você, vamos botar o mortal entrando no centro. Né? Se entrar no centro é porque está com a vida. Lá onde está a vida está no centro do jardim. Então, é uma história. Então aí a mulher, o escritor põe o personagem, que é o próprio escritor, é a mentalidade dos personagens e a palavra e a boca. Então põe uma serpente. Ora, a serpente então, vendo que a mulher, porque é o escritor que está falando, ele está fazendo a montagem, então, aí a mulher está cogitando da árvore da ciência, da morte, de morte, que se chama mal no caso. Bem, era vida. Então, aí a serpente, então, que é o próprio escritor, está vendo, é o que ele está vendo antes, é por isso que ele está criando a história,
Ele diz assim, é assim que Deus disse? Não comer de todas não? Você, quer dizer, você está abandonando todas que é boa, a da vida e todas que é boa, você está dando ouvido justamente a que Deus falou para não tocar. Aí, quer dizer, então foi assim que Deus disse, não comer de todas não, tocar nessa? Aí a mulher, não, Deus disse para tocar em todas. Ó, mas Deus disse, ó, agora é mentira. Para não comer do fruto da árvore do meio. Ó, do meio é da vida. Se chegou ali no meio, aí ocupa meio centro. A da morte tem que estar ao lado. Justamente que o humano vai para o meio como árvore de vida. E do seu lado esquerdo está a morte. Do seu lado direito está a vida. Ele é a árvore do seu lado direito, da vida. Dá para entender? Então, a mulher então vai fazer o teste, vai testar certo, mas é o escritor que está fazendo isso, fazendo a montagem do que ele está vendo no mundo do povo, né? Aí, mas Deus disse para não tocar na do meio, ó, a da vida, para não tocar na da vida. Quer dizer, aí vai pegar o material que não está olhando para a vida, já está olhando para a morte. Ele só vai colher tudo que é de morte, tudo que é matar, tudo que é essas coisas. Entendeu? É o que ele vai colher. Mas a fé aparece aí como se fosse a própria vida. Como? Se a vida sumiu, abriu o olho do homem, né? Então repare bem que a vida sumiu, está como homem, então a vida voltou para o centro. Ficou no lugar do homem, mas a vida que está no centro. O homem, agora vamos ver quem o homem, se está à direita de Deus, né? Ou se está lá à esquerda da morte. Ainda à esquerda da morte, porque a morte ficou do lado esquerdo da vida. Ó. E você então passa para o lado esquerdo, vai passar para o lado de lá, mas. Então aí é o teste, se você chega. Então, aí não viram que trocaram a ordem. A mulher trocou a ordem aí nesse instante. Por quê? Porque a ordem foi dada para não tocar justamente na morte. Você é mortal, estava com sua morte, mas não, você ganhou vida. Agora é para se tornar árvore de vida que você é da vida. Você tem que atender pela vida sempre, olhar, não julgar, não condenar. E também não encontra a sua morte, porque está junto com você. Esse é o problema. A parte escura está aí. Então, aí muita gente não passou no teste. Os mais estudados da época, com doutorado e tudo, e mais inteligente e sábio, não passou no teste. Por quê? Porque ninguém falou a respeito. Então, a mulher então tira, pega a ordem que é para a ciência do meio, quer dizer, para a morte, a ciência aí da morte, e pega essa ordem e joga para o meio, dizendo que Deus disse para não tocar no do meio, quando Deus nunca disse isso. Então, aí a serpente então vai dizer que certamente não morrerás. Por quê? Porque do meio é a vida está no centro. Se você é a árvore da vida, a vida está à sua direita, no caso, e você está no meio entre a morte e a vida. É o que você seria o humano. Então, a serpente então diz que quem tocar na da vida não morre. Ó, vive. É porque para você tocar na vida você tem que viver. Agora, se você tocar na morte, você tem que morrer. Então é esse o problema. Então, a serpente, então, que é o próprio escritor, vai dizer, não, certamente não morrerás. Que é para pegar os caras que vai julgar. Serpente não fala? Claro que não. Mas o escritor fala, quem está criando a história fala. Tu já viu o Pica-Pau falar? Não, mas na história, o escritor que fala. Entendeu? Cria história. O personagem, ele podia botar qualquer um. Né? Além do Pica-Pau, ele podia botar qualquer pessoa, ou qualquer um, qualquer coisa. Mas não, ele botou o Pica-Pau. Aqui botou a serpente, e daí? A serpente não fala. E quem vai discutir, não adianta discutir, não fala. Quem fala é o escritor. E aí quando você se perde nisso aí, fica discutindo isso aí, e que a serpente errou, nada disso, não adianta. A serpente aí foi malandro. É por isso que Jesus diz, ó, seja sagaz que nem a serpente. Ó, isso é uma dica, é uma deixa dentro de uma argumentação. As argumentações que está lá no Novo Testamento, as argumentações estão cheias de dica no meio das contradições. Aí você vai estudando, vai buscar a contradição. Aqui está vendo aí, aqui tá, mas não está vendo a realidade da raiz da história que eles estão passando.
Esse é o problema. Então ali no caso, a serpente diz que certamente morrerá e todo mundo vai contra a serpente, ó. Já mostrando que não chegou no meio, tá morto. Entendeu? Já não é mais árvore de vida nenhuma, tá morto. Então, aí está o problema. Então vamos lá. Se a vida assume o mortal, olha bem o que acontece. Abriu o olho do homem, é a vida que fez isso. A história está dizendo isso. Então agora a vida está como humano. Então a vida ficou como árvore de vida e é vida. Entendeu como é que é? Aí o que vai acontecer aí? O primeiro homem ungido da vida, ele é Cristo, ó, e morreu. Como, segundo diz a Escritura, Paulo até diz, eu recebi o que recebi de vocês, né? Segundo as Escrituras, está certo. Porque a pessoa não olhando para a vida não vai ver que o homem é ungido de vida. Ele vai procurar o homem ungido de óleo. Então esse é o problema. E não, por isso que não passa no teste aí. A mulher troca a ordem na cara de todo mundo e estão como mortos, estão cegos. O morto não enxerga, não vê, não tal. Está entendendo como é que é? Então a vida assume. Agora, a vida assumindo o mortal, o que é que aconteceu aí? É isso que Paulo vai mostrar. Talvez seja essa a visão que ele teve. Não foi homem nenhum que deu, ele viu aí na história. Mas o homem que escreveu está dando. Esse é que é o problema. Mas não declarou. Então aí alguém tem que te revelar. Então tem que ter uma consciência da justiça em você. Então você já tem que estar a favor da vida para poder ver. Então, se Paulo então viu que ali, na verdade, não foi Paulo muitas vezes, não é Paulo que escreveu, pode ser um real apóstolo do Jesus que conhece Jesus, que conhece realmente o que está passando. Entendeu? Então, se a vida assumiu o homem, ele se ungiu da carne. Então, agora, a vida se ungiu da carne. Lá na história de Adão, Adão seria o título da vida, o nome da vida. O título de Deus conosco, porque a vida é um poder. Então, os poderes, todos os poderes, foi titulado Deus. Então, a vida é um poder no homem, é o Deus no homem, está entendendo? Consciência que fala pelo homem, faz tudo pelo homem. O homem erra, ela tem que dar conforme o homem é, ou está. Aí a vida está como morta. Então repare bem, a vida ela tem que ser ressuscitada de que forma? Ela tem que auto se reconhecer. Novamente vai entrar na prova da vida. Cara, então ela passando no teste aí, nos testes, então já é ela mesmo que está ativa no mortal e na sua morte aí, na morte do mortal. É que essas coisas é difícil explicar. Então, vamos voltar ao assunto. Então, se a vida se ungiu, então aí a vida agora é o Cristo, mas é a vida ungido da carne. Então, Cristo Jesus ou Jesus Cristo, porque botaram o nome lá, a vida é chamada Adão. No Novo Testamento, a vida é chamada Jesus. Está entendendo como é que é? Então, o primeiro homem é Cristo, que morreu, ó, conforme segundo a Escritura, mas ninguém vê, porque não olha para a vida. Aí só olha para a morte, mas não sabe nem que morreu, porque não dá nem para ver que morreu. Fechou os olhos ali e não notaram. E alguém abriu. E na próprio argumento da serpente, o escritor dá a dica, né? Se alguém disse isso para você, né, que morrerá, quer dizer, a comer da vida morre, então é como quem diz assim, ó, se alguém disse para você é porque sabe que vai abrir seus olhos, ó, a vida vai abrir seus olhos. Então serás como Deus. Uma vez que Deus está em você, que é um poder, a vida, então está em você, você será como Ele. Aí tem o poder de fazer tudo, inteligência, sabedoria, tudo, conforme você pode fazer, praticar. Você pratica erro, a vida dá, ela bota para fora. É esse o problema. Então, Jesus é colocado então aonde? Aonde está acontecendo tudo que não presta. Por quê? Porque ali está o morto e a morte dele, e a vida assumiu como homem morto, e dando do morto em sua morte. Dá para entender? Então, aí é o seguinte, os caras que tem que reconhecer, né? No caso Paulo, então, não sei quem foi que botou o nome Jesus, né? Jesus Cristo,
quem botou esse nome, esse é o entendedor. Esse é o que está vendo tudo, né? Aí Paulo então vê através disso o Cristo que morreu, ó, vê o Cristo, o primeiro homem, que é ungido de vida, que morreu, esse é Jesus, esse é Cristo Jesus. Ó, por quê? Porque é mortal ungido de vida. Então é o Cristo, quer dizer, ungido de vida. Entendeu? Aí como botaram o nome Jesus para a vida, então fica Cristo Jesus. Ó, mortal ungido de vida. Quando ele então foi visto que abriu os olhos do homem, então agora como é que se diz? Agora é Jesus, ó, a vida, ó, Jesus Cristo, quer dizer, a vida ungido de carne. É o que está no comando, né, de lá para cá. Mas os dois lados estão ativos. Por quê? Porque Paulo então diz o quê? Ele, não é o Paulo, na minha opinião, esse não é o Paulo, que Paulo nem conhecia. A não ser que ele passou a conhecer e passou a conhecer tudo, realmente. Né? Entendeu? Mas o entendido mesmo da história, ele está aí dentro. Essa consciência. Então vamos botar a própria consciência de Jesus, que todos são. Porque todos da carne descende do primeiro Cristo, ó, é Cristo. Quer dizer, carne ungida de vida. Se você diz, um dia eu vou morrer, você é o carnal ungido de vida, é o Cristo. Ó. Agora, se você tem uma esperança e fala de algo de espiritual, você é a vida ungida da carne, com certeza. Então é Jesus Cristo. Todos são Jesus Cristo e todos são Cristo Jesus. As duas coisas estão juntas. Aí vai ter problema, porque os caras não vão entender, porque ora fala Jesus Cristo, ó, a vida ungida da carne, e ora fala Cristo Jesus, a carne ungida de vida. Aí vai ter vários escritores. Ele vai escrever muitas coisas, vai fazer muita contradição aí. Né? O outro que vai escrever entendendo que é a vida ungida da carne, então vai escrever a respeito de Jesus. Ó, esse é que é o problema. Então, mas uma coisa vocês devem saber. Todos no mundo é Cristo. Seja o carnal ungido de vida, ou seja a vida ungida da carne. Ok? Que é o modo de falar no Novo Testamento. Entendeu? De que se fala de Cristo Jesus e Jesus Cristo. Por isso eu botei aquele pedaço para vocês verem. Paulo diz, eu, servo de Jesus Cristo, servo da vida. Então ele estava reconhecendo a vida. Tanto é que tem em outra parte, ele diz, a lei do Espírito de vida. Agora, o que é Espírito no Novo Testamento? Vocês têm que saber. É por isso que eu sempre falei, Jesus diz o quê? Porque no caso aí é Jesus e a vida ungida da carne. Vamos ver o que ele vai dizer. É a consciência da vida que está no homem. Ele diz assim, a minha palavra é Espírito. Isso aí é dica, é ensinamento. O que é que eles estão chamando de Espírito? Não é igual ao Antigo Testamento, que era Cristo Jesus. É o homem carnal ungido de vida. Entendeu? É um modo de falar diferente. Então, olha o que acontece aí. Então ele diz, minha palavra é Espírito. Então a palavra é gerada, não é nos pés, não é isso? É numa consciência. Ora, mas se é Jesus que está falando, então, é a vida ungida da carne, então, a consciência da vida. Está chamando de Espírito, é chamado de Espírito. A consciência da vida. Então, e Paulo sabia disso. Porque a consciência da vida é Senhor sobre o material. Entendeu? Mas escravo ao mesmo tempo, porque se ungiu do material. Mas Paulo então diz aí sobre o Senhor. Ele falou, o Senhor é Espírito. Ó, Jesus disse que a palavra é Espírito, então a consciência é Espírito e essa consciência da vida é Senhor. Ok. Então Paulo vai dizer, o Senhor é Espírito, ele está se referindo à consciência da vida. Ó, porque ele conhecia. Se ele falava Jesus Cristo e Cristo Jesus, é que ele sabe, ele conhece a diferença. O leitor é que não sabe o que está lendo. Então, repare bem, aí é como se alguém estivesse falando ali de Jesus, mas as palavras era o modo de falar de Cristo, Jesus, não de Jesus Cristo, está entendendo? Era o homem ungido de carne. Não estava com as palavras de espírito realmente da vida. Então por isso ele diz, o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? O Senhor é Espírito, a consciência. E aonde está a palavra do Senhor, quer dizer, que é Espírito? Onde está o Espírito do Senhor? Então era isso, muitos estavam seguindo, mas não sabia. Outros
que já conhecia Jesus Cristo na história, que é na história, não era na realidade. E na realidade pode falar de qualquer um. Pode falar de qualquer homem, seria Jesus Cristo. E falar de qualquer homem seria Cristo Jesus. Então por isso escreveram em cima do romano, que o romano tomou tudo. Ele só podia vencer o romano assim, entendendo e botando qualquer um. Não tem problema se o Jesus ali, ou que foi pregado na cruz, qualquer um é o Jesus e é Cristo Jesus. Vamos supor então que Jesus Cristo era o central. Ó, mas de um lado tinha o Cristo Jesus ali. Ó, um Cristo Jesus. Estava de que lado? Do lado esquerdo. Ó, o outro do lado direito. Mas parece que o lado direito estava mais a favor da morte do que da vida. Você está entendendo como é que é? Aí entra aquele caso, que o homem centralizado, um lado está a vida à sua direita e à sua esquerda estaria a morte. Ora, mas se o da direita, o que está à esquerda, é que foi a favor de Deus, então até a própria morte não estava contra mais a vida. Ela sentiu o gosto e queria viver mais tempo. Então está no homem. Então o homem não, reconhecendo e tal, e ali falou que são argumentos para mostrar certas coisas, não é que foi real. A morte de cruz pode ter sido real para muitos, entendeu? Mas o argumento que são levado, a raiz do negócio, é o primeiro homem. E o segundo, quer dizer, o primeiro homem ungido de vida, é o primeiro Cristo. Então, a raiz é essa, primeiro Cristo. E na história fecha os olhos, a vida abre os olhos, então a vida ungido da carne. Então, e botaram o nome da vida, Jesus Cristo. A vida é poder. Isaías escreve, Deus conosco. O poder conosco. Deus conosco. Então aí ele junta a parte de Jesus que estão escrevendo com um filho de uma jovem que ia nascer lá na palavra de Isaías. Porque Isaías também está vendo a vida. Ele está olhando para esse lado. Os caras que entendiam, via. Não é que ia acontecer. Os argumentos é para mostrar algo. Entendeu? E outra coisa, se a mulher na história, a mulher humana, que é que dá para a vida no caso, é que manipula, porque o humano é que está a morte, ele é mortal e está a morte nele, então é ela que manipulou. A grande serpente seria a própria morte no humano, manipulando a vida, entendeu? É como se fosse assim. Então, o material morrendo, a mulher material morrendo, dando ouvido à morte, como tentou testar a serpente, trocando a ordem da morte, jogando para a árvore da vida para não tocar nela, senão morreria, ó, trocou. Então, o que é que acontece aí? Quando abre os olhos, então, do homem, Adão era a vida no homem que abre os olhos do homem. E na mulher era a Eva, então, que abriu o olho da mulher. Ora, a Eva, então, seria o espiritual, a vida. Aonde, o que é que acontece aí? Ela se torna mãe de todos os viventes. Por quê? Porque a mãe vivente morreu. Quem assumiu foi a vida. E a vida se torna mãe mesmo sendo virgem. Está entendendo? Ela não tem. O espírito não tem acasalamento com homem ou com mulher. Então repare bem, não é acasalamento. O espírito de vida tem o poder. Tanto fazer viver o material como a morte, como formou também. E pode formar até no ventre se quiser. Não é porque, às vezes o cara, mas um filho não pode ser gerado sem a ejaculação do homem. Tudo bem, é o que você vê. Mas o primeiro homem feito, não importa se veio da água ou se veio do pó, seja lá de onde for, ele veio de ejaculação, se não existia homem. Então é esse o problema que os caras põem na frente para haver discussão, para ver se alguém acorda para a realidade das coisas. Não é você colhendo o erro ali, você está fazendo uma boa obra, você está colhendo o joio. Quando colher todo o joio, se bobear, você vai ser queimado junto. Esse é que é o problema. Porque a realidade é outra. Entendeu? Agora a história é complicada por quê? Porque mostra quem está morto e quem está vivo mentalmente. Quem é de Jesus Cristo, ó,
Quem é da vida, ungido da carne, e quem é da carne, ungido da vida. É esse o problema em tudo. Desde lá de trás, antes de as pessoas descobrirem, então, essa unção, porque depois que criaram unção de óleo e tal, aí os caras, então, descobriram que isso já é dica. Mesmo que o cara está escrevendo para uma religião, mas no ser humano, não é só o ser humano que fala. Ele é induzido tanto pela sua morte como pela vida. Olha só o problema. Então, ninguém queira concordar, mas não adianta, é isso mesmo. É o que eu tenho visto. Então, o que é que acontece aí? Então, o homem tem esse problema, tanto da vida à morte como da vida à vida. Mas se a vida sumiu, é a vida agora quem dá do mortal e dá da morte. Dá para entender? Botando para fora, é tipo um juízo. Aí quando você julgar, está julgando a si mesmo. Entendeu? Se julgar, está julgando a si mesmo, porque a obra não é da vida. A vida colhe do que não é dela. Por isso que eu mostrei a vocês o seguinte: quando Jesus perdoou um pecado ali, ele por acaso, ele perdoou a pessoa, ele não disse, você está perdoado. Ó, ele não disse você. Se eu não me lembro, se alguém disse você, então não foi Jesus Cristo que falou, foi Cristo Jesus que falou. É o homem ungido de carne. Mas se falou assim, ó, os seus feitos, os seus pecados estão perdoados, então está falando, a vida falando para a vida. Por quê? Porque a vida se fez material, colhe do material e não é dela essa obra. Mas está perdoado esse feito, porque se fez como homem. Para poder manter, senão não existia carne nenhuma no mundo, mas nem sua própria morte. Então repare bem, que a ideia, a raiz é essa aí, que vem no ensinamento. E aí, entra a política no meio, mas não vai chegar a lugar nenhum. Vai induzir tudo bem? Tudo bem. Vai ser o Cristo morto? Tudo bem, vai ser. E o Cristo vivo? Esse é que é o problema. É a vida, mas está como morto. Aí você não vai entender como o imortal morre. Como é que o imortal morre? Ó, se o imortal está no mortal, vamos botar assim, vamos botar que a consciência viva da vida é o que está no mortal, assumiu o mortal, é o que pensa, o que raciocina, o que fala, então é da vida, ungido da carne. A carne está morta, como Paulo falou, que morre só uma vez e passou a morte a todos. Ó. E também, quando um homem está vivo, olha só o que é que acontece. Vivificado através da vida, a vida que está se fazendo como ele. Mas o material tem o tempo dele, não adianta. Então, quando morre um mortal, ó, que é unção da vida, olha bem, quer dizer, Jesus Cristo, quer dizer, a carne ungido, a vida ungida da carne, então a carne é a unção da vida. Quando essa carne morre, que tem seu tempo, o que é que acontece? Tudo morreu para essa carne, tudo. Até os carnais que estão com vida, olha bem, que é da família, está morto para ele está morto. A vida, que é o Jesus, vamos botar o Jesus Cristo, que é a vida, a sua carne, a sua unção morrendo, que é a carne, então a vida está como morta para esse morto, para quem morreu. Então aí é que está o problema. É um pouco complexo assim, mas é simples demais. Aí o estudado vai errar, o crente vai errar, mas vai ter culpa por isso? Não vai ter culpa. Porque se você está como Cristo Jesus, é como está o homem morto. A morte passou a todos. E aí só o tempo, a vida sumiu só para cumprir o tempo de cair. É como se fosse assim. Todos que nascem só pelo tempo de cair, mas já é como nascer morto, junto à morte. Se a morte dele morrer, aí o material se ajunta, é uma unção perfeita da vida. Ele vai compreender a vida e aí vai chegar lá, vai ler e vai passar no teste. Entendeu? Não vai cair na conversa da mulher. Né? A mulher, no caso, é varoa, é material, junto à morte. Dá para entender? Então, a história é por aí. A raiz é justamente o primeiro homem, não adianta. Você pode nunca ter visto ele. Mas se existe homem e sai um de dentro do outro,
se pode falar de um homem que nunca se viu. Porque não é mentira que você está vivo, ou é? Ué, se você está vivo, como eu ia dizendo lá quando eu terminei, então entrou esse negócio de unção de óleo e tal numa religião. Mas aí está falando a vida junto com o mortal. Então, na linguagem de hoje, vamos botar assim. Então está falando o Cristo Jesus, quer dizer, a carne ungida de vida, falando ali, né? Falando de unção. E a vida, né? Aqui é bem apaga. E a vida ungida da carne, estão falando ali. Falando de unção. Talvez para que entenda, foi o que Paulo entendeu, mas não é Paulo, na minha opinião. Quem falou ali é entendedor, porque você tem que ver de onde surgiu o nome Cristo, aonde. O Cristo já é antigo, né? Porque a unção, falou da unção, então eles entenderam que o cara que entendeu falou, pô, não é só um ungido de óleo, para ser ungido de óleo tem que ter ungido de primeiro com vida. Entendeu? Aí então, agora, esse entendedor, esse que entendeu isso aí, é o cara. Ele pode vir como Paulo, pode vir como qualquer um, ele pode querer assumir o personagem, entendeu? Mas está na mente do escritor. O cara que escreveu, se não tirou de outro, ele entendia. É ele o entendedor disso aí. Entendeu como é que é? Então ele sabe o que está falando. A pessoa que está lendo é que não sabe o que está lendo, não adianta ter estudo. Porque não adianta ir por palavras, se você pegar a regra, está cheia de contradição, você vai errar. Não adianta fazer exegese nem coisa nenhuma. Exegese serve. Para quê? Porque o livro, sendo um manual, né? Um manual para trabalho, o que, é que o cara vai fazer? O trabalho dele. Mas vai estar certo? Ele não vai. Ele vai estar certo no que está fazendo. Mas não vai estar certo na raiz do que o livro quer passar. Entendeu? E outra coisa, se fala do vivo e do morto. Se fala da obra do vivo e da morte. Então, os deuses, como a palavra Deus é título de todos os poderes, o crente deve olhar para o poder que está em si. Qual é o poder? A vida. Mesmo que você se ache carnal, mas se você raciocina, pensa e tudo, mas você é a vida. É a consciência viva da vida, não adianta. Ungido da carne. Se você fosse o material ungido de vida, você seria como um animal, vamos botar assim. Né? O animal que faz a vontade da vida, porque a vida ia dar poder a ele. Ele fazendo a vontade da vida, o homem ia ter um poder como? Não de criar aqui fora, ia ser criado em si mesmo. Assim como a aranha lança sua teia, a serpente tem veneno, jorra veneno por defesa, outros animais têm suas defesas, entendeu? Então, o outro é a coragem. Um leão é corajoso, cai dentro, mesmo que ele se lasque às vezes, mas como ele é corajoso e é o cara, mas não é bem assim. Mas tudo bem, eu vou parar por aqui. Eu acho que eu expliquei para vocês. Então Deus é o título dos poderes. Você deve olhar o poder que tem em você. Você é uma consciência, é um poder. Tem vida sentada na sua consciência, no centro da sua consciência. Então é Senhor sobre você, mas é escravo seu. Você é a consciência do material, ungido do material, consciência da vida, ungido. Então você é Jesus Cristo. Entendeu como é que é? É o modo de falar, Jesus Cristo. Se você se acha que é material e é criação, então você é Cristo Jesus. É carne ungido. Então por isso vamos falar, aqueles que é de Cristo, de Cristo. Mas qual Cristo? Entendeu? Aí vão ver o procedimento que eles querem aplicar. Saber que você é de Cristo ou não. Melhor seria assim, que vocês é de Jesus Cristo ou de Cristo Jesus. Igual Paulo colocou assim, ficava melhor. E vocês saberem entendendo o que significa. Por isso eu estou botando aqui as claras o que eu tenho visto. É por estudo? Não, não é por estudo. É achismo? Também não é achismo não, porque eu estou olhando lá dentro. É o que a história me propôs a fazer. Entendeu? A consciência, eu sou uma consciência. Eu não me acho material. Se eu fosse material, eu entendia do material. Não tinha que estudar. Entendeu como é que é? Então, eu sei de mim. Então, é diferente. Então, tá tudo bem. Foi um prazer estar com vocês. Bom carnaval para todos. E eu espero que vocês tirem bom proveito disso e não precisa condenar ninguém não, nem julgar ninguém não. Deixa os estudados, ateu, todo mundo. Eles são estudados. Deixa eles falar o que quiser. Quando eles entenderem,
Eles são obrigados a falar da vida, eles têm que dar tudo, já falei para vocês. Eles dão o joio. Ou eles queimam o joio, é queimado junto. Ou eles têm que se achegar à vida. Por quê? Se achegando à vida, eles vão ou se conhecer como vida, ou se conhecer como mortal. Como mortal não tem mais jeito. Esse é que é o problema. Que já está morto. É como quem diz assim. Mas aí é que depende de uma ressurreição. Como? Mental. É mental, porque a vida não julga. Nem o mortal, nem a própria morte do mortal. Esse é que é o problema. Então como é que vocês vão aprender? É julgando e condenando? Não vai fazer parte. A consciência da vida está dando do material. Esse é o problema. Até uma vez eu falei, poxa, será que vocês não entendem? Jesus disse assim, ó, os seus pecados estão perdoados. Porque muita gente estava aplicando isso como termo de salvação para o material, para o humano. Eu falei, cara, não é assim. Porque se ele perdoou só o pecado, não perdoou o pecador. Ele foi bem claro. Por acaso ele disse, você, pecador, está perdoado dos seus pecados. Não, ele falou, os pecados estão perdoados para quem? Para quem está colhendo do ato de um homem que morreu. Entendeu como é que é? Bom, foi um prazer, tudo de bom para vocês, bom carnaval para todos. Eu não pulo carnaval, fico em casa. Mostrei meu violãozinho aí, vocês viram, tá aí. É a minha guitarra acústica, mas eu chamo de violão. Aí, ó. Tá na afinação perfeita. Depois eu vou fazer mais algumas coisinhas aí, eu vou fazer outras guitarras. Já estou preparando aqui o localzinho aqui, já achei um bocado de compensado bom de móvel velho no lixo, os lixão aí estão jogando, eu passo lá e aí eu pego as madeiras boas, né, madeira antiga, boa, que já levou chuva ali e não estraga. Essa que é a madeira testada. Então eu vou fazer as guitarras tudo com madeira testada perfeita, entendeu? Madeira para fazer o cabo também, já achei madeira boa, achei canela, achei tanta madeira, cedro branco, cedro vermelho, né? Poxa, muito bom. Tudo bom, é um prazer, tudo de bom para vocês, até a próxima. Eu fico devendo visita a vocês, eu estou aqui olhando eu escuto, né? Não assisto, eu boto o celular para rodar. Embora o celular é uma exceção de paciência, porque nem minha família liga tanto para mim igual não estou fazendo propaganda, igual a Tim. O mês passado foi 300 chamadas, 300. Eles estão pensando que vai me fazer minha cabeça, se eu vou querer fazer, não quero fazer nada, eu quero só pagar botar crédito, só isso, cara. Aí me cedo o que tem de direito, não precisa estar me explicando. Você tem direito, você tem direito. Eu não quero saber de que direito eu tenho. A hora que eu burlar o direito, sem saber, também aí vocês avisam, pai, você não pode fazer isso. Eu falo, tá, isso tá certo. Tá entendendo? É aí que tem que avisar. Mas me avisar, direito tal, direito. Nem a lei do país diz assim, vocês têm direito a isso. Mostra a lei toda, ensina a lei, não. A pessoa só descobre quando tem um problema, vai lá e começa a correr atrás dos seus direitos. Então, eu não estou correndo atrás de direito nenhum na TIM. Eu pago coisa, só isso. Eu pago, às vezes boto, no mês eu boto dois créditos aí, às vezes boto um de 30, um de 20, às vezes boto dois de 30. No mês não tem problema. Se eu tenho direito, então deixa eu usar. Eu não preciso ficar mandando para mim toda hora, enchendo minha paciência. Eu deixo o celular ligado. Aí vem a telinha e fica piscando. Pisca, demora um tempo, pisca, abre, tá. Vou lá ver, gastando minha bateria, quem é? A TIM. Cara, é incrível. Aí quando o telefone foi atender o telefonema, é robô. Aí um dia desse eu falei, o senhor, eu falei, sou eu mesmo.
Ó, aí a máquina, não entendi. O senhor conhece Francisco? Eu falei, sou eu mesmo. Ó, se você não conhece, olha só o papo. Se você não conhece, clique assim, assim. Se você conhece, clique tal. Número tal. Eu falei, vai pro inferno, eu desliguei. Porque se eu dou uma resposta dessa, é como se eu não sou o Francisco. Tu tá entendendo a burrice? Eu não fiz tudo, mas isso para mim eu chamo de burrice que botaram na máquina. Pô, primeiro que não escuta, porque não entende o que eu falo, sou eu mesmo, não entendeu. Diz que não está entendendo, aí tá. Então, tá entendendo? Ou é armação de algum robozinho, de alguém que está querendo gravar a minha voz ou gravar alguma coisa para fazer alguma pilantragem comigo. Eu começo a desconfiar e é pior que aí eu nem não quero nem ouvir, nem atendo, nem coisa nenhuma. Só atendo o que é da minha família. E leva meses para um ligar para mim. Às vezes, o meu filho que é mais próximo, que eu estou com contato todo dia, às vezes ele precisa de alguma coisa e está no zap. E meu irmão, zap, só isso. Tem outro irmão lá, tá até coisa lá com minha mãe, coitado. Né? Caiu um lá, teve um infarto. Pô. Então, você vê. E a gente nem fica enchendo a paciência um do outro. Mas já tinha me enche minha paciência. Tudo bom para vocês aí. Eu vou acabar quebrando esse chip e botar de outro. Se fizer a mesma coisa, eu vou parar com esse negócio de celular, vou jogar fora, porque eu nunca precisei disso. Isso é para vocês que é novo, tem paciência com essas coisas, não tem não. Tá bom.